Ô, Lene, o pessoal sobre o que a gente tá falando aqui que tá querendo saber. Eu separei umas perguntinhas aqui. O Jaime, ele. Não, na verdade, o Gustavo, ele fez um comentário sobre o gesto, né, do Elon Musk. Ele fala aqui o seguinte, ó. Ele está falando de algo do coração e jogando pro público, só olhar o vídeo completo. E aí depois na Sim, o sequência. Marcelo falou isso daí. Só que aí depois na sequência ele fala aqui o seguinte: ele fala assim: tem a galera que quer ver. Eu acho que ele tá dizendo que quer ver o woke em tudo o que. Quer ver o woke e quer ver nazi em tudo. Melhor então amputar os membros superiores das pessoas influentes e da mídia e dos governos. Fez esse comentário também. E a Núbia, ela perguntou aqui o seguinte: o que esperar de um governo que indica com conflitos de interesse, como a criação da criptomoeda do Trump e a indicação do Musk para um cargo tão importante no governo? É, É, então. em relação, né, ao gesto, por isso que eu falei, em relação à síndrome de Asperger, confesso que eu não sou especialista e talvez ele tenha perdido um pouco a noção, um aumento de entusiasmo, mas mesmo que não tenha sido a intenção, pô, a própria semiótica do negócio não é legal você fazer não vou reproduzir aqui, tá? Mas não é legal você fazer um símbolo na frente de todo mundo, né? Em relação ao conflito de interesses, eu acho que assim, foi uma cartada errada do Trump também, eu não achei legal. Ele lançou, né, a meme coin do Trump, tem até uma da Melanie Trump também que foi lançada. E, de fato, quem comprou a moeda ali no começo surfou a onda e ganhou aí, nem sei lá quantos milhares por cento. Só que, geralmente, essas meme coins, elas não têm um embasamento como o Bitcoin, como o Ethereum, essas coisas. A tendência é que perder o interesse vai cair. E aí a pessoa que comprar no topo vai acabar tendo prejuízo, né? Ele conseguiu ficar muito mais rico do que ele era com o lançamento disso, e talvez o que ele queria mesmo era passar uma mensagem que ele vai apoiar as criptomoedas. Pô, legal, poderia ter feito isso sem lançar uma criptomoeda que é baseada em praticamente nada, né? Em relação ao Elon Musk, de fato é uma pergunta interessante, tá? Porque os democratas já vêm apontando isso, que ter o Elon Musk como um secretário, mesmo que não oficial, né? Porque, na verdade, ele não vai ter poder deliberativo sobre nada, é só consultivo, ele vai poder dar declarações, argumentos e tal. O Elon Musk, a Tesla tem negócios com o governo americano. A SpaceX tem negócios com o governo americano. Se você pegar, por exemplo, o Trump, ele quer fazer políticas protecionistas em relação aos carros elétricos chineses. Quem ganha com isso? O Musk, Tesla. a Tesla ganha muito com isso, entende? Então, de fato, né? O Elon Musk, ele compra também uma série de projetos também de criptomoedas, declarações positivas podem fazer com que ele fique ainda mais rico, né? Então, de fato, assim, para conseguir provar que não é um conflito de interesses, vai ser complicado. E os democratas, eles vão pegar bastante no pé. Como eu falei, a sorte pro governo Trump é que acho que hoje ele tem uma popularidade tão grande, tanto no poder judiciário, legislativo, que dificilmente vai dar algum problema. Só que também acho que é uma popularidade um pouco frágil. Em que sentido? Eu defino o Trump não como sendo republicano. O Trump ele é muito mais trumpista do que exatamente republicano, né? Ele é o Trump e a galera gosta do Trump. Tanto que, por exemplo, o George W. Bush, tanto o filho quanto o pai, são republicanos históricos aí, e eles declararam voto na Kamala Harris. Mesmo ela sendo democrata, né? Porque eles não gostam do Trump. Hoje, um republicano na Câmara, no Senado, que se volte contra o Trump, pô, claro que vai pegar muito mal, porque ele tá com uma super popularidade. Mas, por exemplo, o Trump promete fazer políticas de sobretaxa para proteger a indústria nacional. Existem alguns produtos que os americanos são obrigados a importar. Por exemplo, minerais terras raras, que importa da China, tudo tal. Se vai sobretaxar, os americanos não têm no seu território. Isso quer dizer que eles vão comprar mais caro, vai repassar o custo para o produto. Então isso vai gerar ainda mais inflação, que o governo Biden e Kamala Harris tiveram uma péssima gestão econômica, né? Percebe que isso pode incomodar a sociedade americana? A própria Os caras estão um caso de amor até que a economia desande. Exatamente. A política de deportação, por exemplo, que ele fala que ele pretende fazer. A gente fala de 10 a 12 milhões de imigrantes irregulares nos Estados Unidos. Esquecendo qualquer tipo de parte social sobre a coisa. Economicamente, esses caras são importantes para os Estados Unidos. Porque o cara que não é regular, ele vai ser obrigado a sujeitar uma mão de obra barata. E isso vai fazer com que o empresário tenha menos custos e repasse menos aumento do custo para o produto final. Se ele manda todo mundo embora, primeiro que isso representa custos,
Tem até uma discussão legal, né, para saber se o exército pode ou não fazer essa medida. E também, no final das contas, você vai tirar a mão de obra mais barata. Os empresários vão ser obrigados a contratar mão de obra mais cara, gerando mais inflação. É que o Trump ele promete que ele vai conseguir combater essa inflação muito por conta do secretário que o Elon Musk vai ser, né? Do gabinete que ele vai ter. Ele fala que ele vai cortar cerca de 1 a 2 trilhões de dólares em gastos. Pra você ter noção, o PIB do Brasil é pouco mais de 2 trilhões. Então ele quer cortar em gasto. O PIB dos Estados Unidos é 30 trilhões. Não sei a porcentagem direito, mas 1,5%, enfim, né? Tá? Mas ele quer cortar aí, 2 trilhões de dólares. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Então ele fala que se de um lado ele vai causar um aumento do preço por conta dessas sobretaxas e por conta da expulsão dos imigrantes regulares, com corte de gastos que o Elon Musk vai promover como conselheiro do governo, isso vai conseguir dar uma controlada na inflação. Você acredita que ele vai fazer essa expulsão em massa de imigrantes ou não? Eu acho que no começo, talvez sim, Vilela. Da outra vez ele não prometeu a mesma coisa também? Prometeu, mas sem o apoio do parlamento, né? Como eu falei, tinha um parlamento que fiscalizava muito mais as suas ações. Eu acho que hoje a conjuntura ela tá muito diferente. Existe, de fato, a formação de uma direita mais nacionalista, anti-imigração, no cenário até mesmo internacional, e hoje ele tem muito mais apoio político do que tinha no primeiro governo. Então, acho que ele já falou, né, que no segundo dia de governo, se eu não me engano, vai começar em Chicago. Até o cara que ele nomeou apelidado de o Kizar da Fronteira. O prefeito de Chicago, ele não é tão favorável a essa política de deportação. Ele falou, olha, se você, prefeito de Chicago, não apoia essa política de deportação, não se intrometa, porque questão migratória pertence à federação e não à questão dos municípios, né? Então, no final das contas, muito possivelmente vai conseguir, pelo menos em curto prazo. É mesmo? E quem tá morando lá deve se preocupar em que nível? Brasileiro que tá lá. Bastante. É? Bastante mesmo. O Fabião trabalha com a gente aí, cara. Ele já mandou um recado pra nós lá, né? Vocês vão ter que me aguentar todo dia aí. Por favor, Trump, não faça isso, né? Manda todo mundo, menos deixa o Fábio lá, né, É difícil, Fábio, aqui com nós, viu, cara? Porra, ele, à distância, já fica mandando um videozinho todo... Cara, toda hora ele manda pra gente. Será, velho? E a população... Saiu uma pesquisa ontem, falando da aprovação que a população tem em relação a essa política de deportação. Mais de 50% aprova essa política, e quando sobe para imigrantes irregulares e imigrantes regulares que cometeram algum tipo de ilicitude, algum crime, isso vai para 90%, entende? Então a população, de fato, o Biden e a Kamala Harris mandaram muito mal na questão da inflação e na questão de controle das fronteiras. Liberaram em geral? Teve até aquela treta com o Texas, né? Teve, né, que o Greg Abbott, que era o governador, falou, não, então já que vocês não fazem a sua função, eu como governador vou fazer a função, de fato, né? Então foram falhas e acho que agora o Trump ele tá respondendo muito além ali, né? Por enquanto ele conta com a aprovação. Entendi.